Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, apresentando agora a nova planilha de estudo de viabilidade de empreendimentos imobiliários incorporados, tá, da Target, apresentando um caso aqui de consultoria real, onde essa planilha foi aplicada pela primeira vez, com sucesso. É um caso do primeiro semestre aqui de 2023, case real. Está composto aqui por 20 unidades, tá? 20 unidades, empreendimento de pequeno porte, 20 unidades idênticas, tipologia idêntica, casas de 2 quartos, com uma suíte, tá? O plus dessa unidade aqui é a suíte, né? Mediante estudo de mercado, a gente entendeu que uma suíte faria sentido em termos de agregação de valor quando se comparado ao custo de construção dessa área, né, dessa suíte, né, com relação ao valor de venda com plus, né, quando se comparado com o plus do valor de venda e a inserção de mercado. Né, o público queria, né, uma suíte, acha a suíte necessária, e essas unidades aqui elas ainda têm como um outro plus uma área de fundo. O aproveitamento do lote vai ser entregue para o cliente com grama e uma cobertura já com contrapiso e instalação hidráulica e elétrica para receber ali a área gourmet, né, ficando por conta dele, instalação de bancada, pisos, né, e eventualmente ali uma piscina ou um ofurô, né, ou um spa. O pessoal hoje em dia gosta muito, valoriza muito esse tipo de instalação no fundo da edificação, né, para que as pessoas possam ali se reunir, fazer seu churrasco, né, e ter uma área de convívio familiar. Então a construtora optou em deixar isso para o cliente, fazendo um contrato separado, para se caso o cliente tiver interesse em fazer ali o acabamento, deixar tudo pronto com a construtora, né, cobrando naturalmente por fora, né, do contrato de financiamento. Qual a diferença dessa planilha aqui para as planilhas anteriores que vocês têm acompanhado aqui no canal? Tá, não está dando para vocês verem aí, mas essa planilha ela tem aqui uma série de abas. Tá? Anteriormente eu estava, né, a Target estava concentrando tudo numa planilha só, numa aba só, de maneira que o cliente, né, ele iria ali, mediante treinamento para a utilização do documento, preenchendo os dados da planilha no próprio corpo da planilha. Então eu optei em fazer um trabalho aqui um pouco mais detalhado, colocando aqui uma chamada aba, né, a aba de dados de entrada, né. Essa aqui é a única parte da planilha onde exige, né, que o cliente, que o incorporador, que o empresário, insira valores parametrizados para o empreendimento. Tá? Aqui eu coloquei com muito detalhe, detalhando o máximo possível, a que conta se refere, né, o valor a ser inserido, a unidade, né, bem como uma instrução de preenchimento. Por exemplo, tributação sobre a receita no lucro presumido, nós temos a alíquota de 6,68%. Ela precisa necessariamente ser inserida com sinal negativo e em percentual. Tá? Importante que você preencha aqui nesse campo a data de referência da informação e o responsável pelo preenchimento. Tá? Então aqui nessa aba você faz todo o preenchimento das informações necessárias para que aqui nessa parte aqui do cenário, ó, né, aqui sim a planilha já com uma cara muito similar às nossas planilhas antigas, nessa parte aqui ocorrem os processamentos das informações. Tá, nessa parte aqui a gente não faz absolutamente nada de significativo em termos de inserção, né? Aqui é praticamente fórmula, com exceção do cenário de vendas. Aqui você simula o cenário de vendas, ok? Colocando as quantidades aqui de vendas no período pré-obra, né? E a distribuição ao longo do período de obra, ok? Então voltando aqui nas instruções da planilha, né? na parte de dados de entrada, você faz aqui toda a inserção. Ó. Esse aqui é um empreendimento misto com a carteira privada. A empresa vai vender unidades via carteira privada, com financiamento próprio, né, parcelado para o cliente. E parte das vendas vão ser feitas via programa Apoio à Produção da Caixa, ou seja, venda financiada já na planta, com recurso do banco, né, compondo aí o mix de financiamento da empresa. Então aqui nós temos as taxas cobradas pelo banco. Tá? Essa aqui, ó. Isso aqui é a única taxa que não é cobrada do banco. Essa taxa aqui é uma taxa da Target, tá, da minha empresa. Eu cobro, para esse empreendimento foi um valor de R$ 8.500. Aqui nós temos todos os custos reais desse empreendimento. Tá? Todas as informações aqui são fidedignas à realidade
tá? Valor de negociação do terreno, tá? Aqui não há permuta, tá? O empresário que produziu o loteamento, então os lotes são dele, nesse caso aqui, né? Mas a planilha ela é feita para você colocar aqui permuta financeira. Se existe permuta para área física, também é inserida aqui. Aqui nós temos o ITBI, de integralização do terreno junto à empresa loteadora, construtora, no caso aqui do cliente. Mas aqui tem todo um conjunto de informações, no caso, para a formação do centro de custo terreno, tá? Aqui tem eventualmente aqui um IPTU do lote, né, e uma locação residencial para casos em que o incorporador vai fazer permuta com o terrenista e o terrenista vai sair do terreno, ou seja, a casa dele vai ser demolida para dar lugar ao prédio, né, ou condomínio de casas. Então aí tem um custo, né, de IPTU que é assumido pelo incorporador, enquanto o empreendimento vai sendo erigido, né, e o lote está sobre domínio dele, né. Isso necessita também, né, naturalmente, que o morador ele tenha que receber uma locação, né, para ele residir. Se for o caso, você coloca aqui o valor da locação, né, do imóvel onde ele vai residir até ele receber as unidades dele que serão dadas em pagamento do terreno, a chamada permuta, né, física, né? Você coloca aqui o valor do aluguel. Então a planilha está toda preparada para esse tipo de formação de centro de custo, tá? No caso aqui está zerada porque não há essa conta, né? Aqui nós temos alguns custos aqui cartoriais, diretriz municipal não tem custo lá na prefeitura, basta chegar lá e pedir. Mas algumas prefeituras cobram uma taxa mínima de 17, aqui na minha cidade são R$17, para você obter a diretriz municipal, né, ocupação, afastamento, né, esse tipo de informação de código de obra. Né, aqui custo de contratos, né, elaboração de contratos. Aqui custos, tá, de estruturação do negócio. Tá? Aqui tem projeto, tem estudo de massa, tem consultoria. Nesse caso aqui foi cobrado, a Target fez um orçamento e lista de materiais para esse cliente, considerando toda a infraestrutura do empreendimentozinho dele. Né? Aqui projetos de arquitetura, naturalmente, R$650 por casa, né? A gente tem que cobrar, né? Apesar de serem iguais, a gente cobra mesmo assim, porque tem que aprovar uma por uma na prefeitura, né? Isso aqui lembrando que é um empreendimento feito sobre loteamento, está naquela modalidade onde você pode fazer o empreendimento via Caixa Econômica Federal, no total ou em parte, em loteamento, tá? Ou seja, uma unidade em cima de cada lote, né? Aí tendo uma necessidade especial de preenchimento de ABNT conforme essa prerrogativa, tá? No caso aqui ele já veio com a ABNT, então não foi cobrado dele, eu não fiz, eu fiz foi o memorial de corporação para eles, tá? O orçamento e o preenchimento da FRE. Tá? E o estudo de viabilidade foi concedido, né, no âmbito do contrato sem custo, né? Aqui o orçamento da obra, nós que fizemos, tá, com base nos custos de metro quadrado de construção informados pelo cliente lá. A gente fez aqui um estudo detalhado e depois comparado com o custo da empreita, lá com o pessoal da região dele, com quem ele já costuma operar. Tá? Custo de administração e custos finais, tá, de registro, né, de individualização de matrículas e custos finais de manutenção corretiva. Né, sempre tem um custozinho final ali para a gente poder desligar o empreendimento. Esses dados aqui são interessantes para quem trabalha com finanças. Eles são interessantes para você formar o custo do capital. No caso aqui a gente não tem participação de sócios cotistas na SPE. O recurso ele vem de banco e vem do caixa do empresário na proporção de 50% para cada. Tá? O custo para gestão, né, para investimento, para financiamento da parte que não foi vendida, tá? Diga-se de passagem. Na consultoria da Target, a gente ajuda o empresário a desenvolver uma estrutura de custeio e financiamento que seja o menos custosa possível para ele. Ok? Nesse caso aqui, tá? A gente está compondo aqui o custo capital na proporção de 50% para cada. Essa aqui é a planilha que compõe o chamado custo médio ponderado de capital. O cálculo é feito de forma automática. Então, a taxa mínima de retorno exigida para esse empreendimento, ou seja, o custo do dinheiro, né? Você precisa receber do seu empreendimento mais do que o seu dinheiro vai custar, óbvio, né? Então, aqui é 12% computada nessa estrutura, nesse mix de financiamento. Tá? Para quem está acostumado com o nosso trabalho, né, para quem já foi cliente da Target, para quem é cliente, a gente proporciona o treinamento integral para a utilização dessas planilhas. Né? Elas são formatadas empreendimento por empreendimento, tá? Conforme a necessidade do cliente. Nesse caso aqui, ela tem muito mais informações,
Tá aqui o valor futuro do orçamento da obra. A gente faz o orçamento agora, mas vai efetivamente começar daí a 6 meses, né, que é o prazo de validade da incorporação e o prazo que você demora, né, para poder viabilizar o empreendimento no banco e fazer vendas, né. Aqui a nossa tabela físico-financeira para o empreendimento, distribuída ao longo do tempo, com a incidência do índice inflacionário INCC. Aqui o custo médio ponderado de capital. Montei para ele também a tabela Price para venda. Tá? Essa aqui é a tabela Price. Ela é aplicável para aquelas unidades, né, vendidas com financiamento próprio, aqui com juro de 14,75. Tá? O custo do capital próprio dele, né, com reflexão aqui na taxa mensal de 1,23 por 18 meses. Né? Então, nesse cenário de vendas aqui, né, o cliente que compra diretamente dele dá uma entrada, né, de 20%, paga intermediários no decorrer da obra de 30% diluídos no período da obra, corrigidos, óbvio, né, tanto por INCC quanto por taxa de, tanto por taxa de juros quanto por o índice de correção monetária, 0,5% ao mês, e aqui um saldo no Habits, né, obteve a Habits, obra pronta, ela pode receber financiamento bancário. Tá? Então a gente monta a tabela de venda para cada unidade, aqui a correção, tá, o valor de venda, no caso aqui casas, tá, o valor final, somente das unidades que serão financiadas por carteira própria, e lá no final do empreendimento eu preciso sofrer uma correção. A correção aqui foi de hoje, você não vende o empreendimento, uma unidade daqui a 1 ano e meio pelo preço de hoje, né? Ninguém faz isso. Tá? Então aqui o valor futuro, ó, da parcela final do Habits, né? A gente calcula ela aqui também, para o cliente ter noção de quanto que o cliente vai pagar, né? Para o incorporador ter ciência de quanto que o cliente vai precisar financiar lá no final. Aqui corrigido, tá? Com juros e correção monetária, que a tabela SAC não foi usada, a gente utilizou a Price. Tá? Resumindo, né, o que o cliente interessa para ele, né, são os dashboards. Né? Isso aqui é um resumo, tá, do comportamento, né, desse empreendimento, comportamento econômico e financeiro, na forma de um painel, na forma de um dashboard. É isso aqui que você imprime e coloca na mesa do decisor. É isso aqui que você imprime e apresenta, né, para o dono da empresa, para o seu chefe, para o dono do capital, ou você mesmo, que é o empresário, né? Para quem é gestor de negócios, esse tipo de estudo precisa ser apresentado para o tomador de decisão, que normalmente é o dono da empresa, ou o CFO, o gerente financeiro, né? O gestor de novos negócios. Então é dessa forma que essas pessoas gostam de receber a informação. Tá? Detalhada, aqui tem os centros de custos, cada um com seu valor aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem uma outra tabela com os resultados econômicos, né? Essa aqui esse dashboard aqui são valores financeiros, tá? Por cento de custo. E aqui embaixo a gente tem o dashboard econômico, tá? Isso aqui é o que mais importa. Tem o ROI, o retorno sobre capital próprio, de 111%. Tá? Necessidade de capital próprio de 737 mil para empreendimento que tem um custo de construção de 1.864.000, né, na data atual, mais valor do terreno de 664. Então essa aqui é o valor do capital próprio, o montante de capital próprio que ele vai necessitar nesse cenário de vendas que a gente fez aqui, né, ou seja, né, bastante inferior, né, ao custo total de estruturação do empreendimento. Tá? Quanto mais rápido você vender unidades, menos a necessidade de capital próprio. Tá? Algumas empresas nos contratam para a gente calcular o break-even, né? Quantas unidades são necessárias para serem vendidas, quantas unidades são necessárias de serem vendidas antes do início da obra para ele alcançar o equilíbrio, né, entre custo e despesa logo no início, para ele não ter despesa alguma. Né? Ou seja, não ter exposição nenhuma de capital próprio. Então esse custo aqui, esse montante aqui, ele chega a zero. Tá, nesse caso aqui, VPL positivo, taxa mínima de atividade 12%, calculada lá na aba correspondente. Taxa interna de retorno mensal, tá, aqui capitalizada mensalmente, tá, 5,38%. Tá, excelente, empreendimento excelente. Ok? Aqui então, ó, é o gráfico, tá? Note você que você tem aqui uma receita inicial, um custo grande inicial, né, tendo em vista o custo do terreno. Né, aqui os valores em azul são as entradas de recursos, os valores em vermelho as saídas. Note que vocês que, sem calcular numericamente, o break-even ele ocorre aqui no mês
aqui, se a gente traçar uma linha de tendência, colocando os valores acumulados, ele ocorre aqui por volta do mês 9. Aqui começa a subir aqui, ó. Então você tem aqui saldo positivo de recursos para a incorporadora, tá? Existe uma particularidade com relação ao patrimônio de afetação, onde você pode somente retirar da obra os recursos do empreendimento, né? Os recursos que são excedentes à necessidade de custeio da obra. Então aqui você tem esse número aqui com muita precisão, com muita facilidade, você pode através desse gráfico aqui fazer, tá? Esse cálculo, tá? Então voltando aqui na planilha, para quem acompanha o nosso canal, antes a gente fazia todas as inserções aqui, ó, item a item, né? Nesse caso aqui é tudo automático, você preenche lá na aba dados de entrada, você vê que esse empreendimento ele tem uma receita líquida de 3 milhões e pouco, né? Aqui a gente vai computando aqui todas as taxas, né? Para você analisar de forma analítica, conta por conta, você vem aqui na planilha central, tá? Essa planilha aqui, ó, onde são processados os cálculos, né? De fluxo de caixa, de computação de valor de dinheiro no tempo. Então aqui que a gente olha de forma analítica, lá nos dashboards a gente olha de forma resumida, né? Essa planilha aqui é para fazer gestão, a outra é para apresentar resultados. Ok? Então aqui considerando os dois regimes de tributação possíveis para esse negócio, né? A gente não considera lucro real para empreendimentos desse porte. Ok? E aqui logo abaixo, ó, a gente tem, né, aqui resultados financeiros, tá? A gente nunca olha resultado financeiro, a gente olha resultado econômico, né? E aqui embaixo está o detalhamento de formação aqui, tá? Do VPL, da TIR, né? E do retorno anualizado, tá? De 87,70%. Tá? Anualizado aqui do empreendimento de uma forma geral, tá? Isso aqui, pessoal, foi feito com base. Essa parte aqui de baixo da planilha, antes de continuar, essa parte aqui de baixo, ela é feita pela Target. Eu uso essa parte aqui para fazer o gerenciamento financeiro de empreendimentos para os clientes quando eles contratam esse serviço. Então, a gente vai fazendo aqui mês a mês, tá, uma ponderação, uma dosagem de recursos próprios e, eventualmente, captação de novos recursos, ou via bolso, né, do incorporador, ou via banco, via Geric. Então, o Geric também tem uma linha, né, para você captar recursos, né, em nome da PJ. Tem aqui também uma forma de você captar recursos com terceiros, tá, com participação, vender uma participação para um amigo, para um sócio, né, remunerando naturalmente essa pessoa, né, com um custo maior do que o recurso que ele vai disponibilizar para você. Tá? Essa planilha é interessante porque a gente faz aqui, ó, a ideia era fazer de forma interativa o estudo de cenários, né? Então você formada essa planilha, essa aqui eu chamo sempre de cenário central, é o cenário de referência que você vai utilizar para comparar com outros cenários. Esse aqui é o mais realista possível. Mas se acontecer de eu ter que vender por um valor mais barato, né, 190, qual é o impacto no meu resultado? Você vem aqui e coloca o 190 em valor positivo e analisa o dashboard inicialmente. Você viu que caiu de 87 para 66, né? Aqui ele reflete o valor, aqui 66, ó, tendo gerado impacto em todos os resultados da planilha, ok? Vamos supor, né, que você queira saber qual é o valor mínimo de venda que eu preciso performar para eu desovar esse empreendimento do mercado sem ter prejuízo. Né? Tem muito empresário que erra a mão, isso acontece com muita frequência. No próximo vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um empreendimento que não deu certo. Naturalmente que não mostrando, não expondo o nome do empresário, nem o local, mas um empreendimento que não deu certo. E eu vou explicar por quê. Então aqui, ó, você precisa ter ciência do valor mínimo para você não ter prejuízo. Então 165 mil, você já tem aqui, ó, 22% sobre o capital próprio. Interessante, ok? Né? Vamos manter então aqui o valor de estava 200 mil antes, né? A gente estava trabalhando com 200 mil. Vou colocar aqui 200 mil, vamos manter, né? Vamos ver o impacto agora do orçamento, né? Vamos supor que você errou o orçamento, né? Você não contratou o orçamento como empresa especializada em orçamento, né? Nós fornecemos orçamentos detalhados, é um dos serviços que a gente mais vende aqui, é o orçamento detalhado de obras para as empresas poderem operar de forma profissional. Fazer compra de material, gestão de custos, avaliar a viabilidade definitiva,
né? Então aqui, ó, vamos considerar que você errou o orçamento aí, tem uma margem de erro de 10%. Então bota 10% aqui, né? Você note que aqui, ó, no físico financeiro, o custo da obra já foi para 2.101.000. Vamos analisar o impacto no cenário, né? 61%. Né? Então a sensibilidade para o orçamento, em 10%, né, ela cai 20% na rentabilidade, que antes era de 87%. Mais de 20%, né? A gente tinha aqui 87,70 menos 61, né? Uma oscilação, um erro de cálculo de 10% para mais no orçamento, né, faz com que o seu resultado caia 26,18%. Então você tem que ter muito cuidado. Vamos supor que você não faz orçamento de obra, você trabalha no Deus dará, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Tem muita empresa que trabalha assim para pelo simples fato de economizar no início da obra, aquela economia entre aspas porca, né? Você não tem um engenheiro orçamentista, não faz orçamento e não terceiriza o serviço de orçamento. Para todo tipo de negócio, você precisa saber o custo. Então, 15% ó, de erro no orçamento, o seu retorno já cai para 50,40. Ok? Ainda assim é muito bom. Agora, vamos supor que você erra o orçamento e o valor de avaliação do banco seja 175. O que acontece nesse cenário aqui? O seu retorno já cai para 12. Muito arriscado empreender. Não se empreende dessa maneira. 12% é muito pouco. Se você tiver algum erro aí de performance de vendas, né, vamos mexer nas vendas aqui agora, para ver o que acontece. Você está aqui ó, com essas 5 aqui, você vendeu para os seus amigos, para os seus parentes, você vendeu as 5. Agora aqui, antes da obra, aqui no cenário aqui, você não vendeu nenhuma aqui nesse cenário aqui, ó. Aqui ó, no financiamento caixa. Você tinha 5 para vender antes da obra, você vendeu 2. E aqui, ó, né, você vendeu aqui nenhuma no mês 2, aqui no mês 4 você vendeu nenhuma. Então a gente tem aqui nesse cenário aqui, está faltando 5 unidades, você vendeu elas aqui, ó, no final da obra. Então a gente tem aqui, ó, as 20 unidades computadas, vamos ver o impacto que isso aqui causa, né? O cenário de vendas causa lá no seu resultado, 7,24% negativo, aqui você já tem prejuízo. Tá? Então você precisa fazer esse estressamento de cenários. Tá? Tem empresas que não têm processo, a empresa não tem método, a empresa não tem organização. Eles constroem sem muita técnica gerencial, financeira, tá? Constrói, acham que dá resultado. Note você aqui, ó, isso aqui te dá resultado negativo tanto financeiro, você vai sair 138.500 mais pobre depois do empreendimento pronto, e economicamente o resultado ainda é pior ainda, menos 291 mil. Você tem que ter muito cuidado com essas questões. Acontece muito do cara fazer a decisão, tomar a decisão de empreender com base no achismo. Eu vou vender por 200 mil, o banco vai lá e avalia em 175. Quem trabalha na nossa área sabe muito bem que isso acontece com frequência. Tá? Ok? Você precisa dosar muito bem esse negócio para você não sair no prejuízo ou abandonar. Tá? Você pode fazer o contrário também. Vamos supor que você tem um orçamento em mãos, muito bem feito, você começa a fazer gestão de compras com lista de materiais gerada pelo orçamento e você economiza 10% no custo da obra. Né? O seu resultado já vai para 24%. Né? Note para você ver a sensibilidade desse modelo, desse empreendimento com relação a todo tipo de variável. Qualquer uma dessas variáveis aqui que você mexer, elas geram impacto nos resultados. Tá? Você precisa então fazer o cenário central, referência para você, e buscar otimizá-lo, mas sempre fazendo, né, os cenários, né, pessimista, muito ruim, tem lá na escala de 5 cenários, é o muito ruim, né, o terror, né, dá tudo errado para você, custo alto, venda baixa, velocidade de venda aquém do necessário, mão de obra muito ruim, falta de gestão, desperdício de material, choveu demais, mão de obra ruim, processo trabalhista. É o cenário das trevas, né, muito ruim, e acontece. Né? E depois tem o cenário intermediário, que é o inferior 1, o cenário central, que é o de referência, e, né, as empresas conseguem alcançar resultados de forma profissionalizada quando elas superam o cenário
central, né? A gente tem o superior 1, né, e depois o otimista, né, onde as empresas que têm mais capacidade de gestão costumam mirar, né? Operam definem o cenário central e operam para buscar a excelência gestacional, né, gerencial, buscando o cenário superior. Né? Eventualmente a gente trabalha aqui prestando consultoria permanente na parte financeira para essas empresas, sempre mirando o objetivo do cenário superior, ok?